Fala galera, tudo bem? Então, como a gente tinha comentado nessa semana, a gente vai começar uma série de entrevistas, pegando personagens da história do Breakers, do tempo sem pads, do tempo atual com pads, pessoas que jogaram, pessoas que apoiaram a equipe, as outras modalidades do Breakers. Então, enfim, a gente vai fazer uma série de conversas com as pessoas, justamente para trazer um pouco de curiosidades, que do nosso passado, causos individuais. Então, assim, é justamente para enriquecer um pouco do que a gente conhece da equipe como um todo e com seus personagens aí que vivenciaram esses anos até agora, tá? E, enfim, acho que para abrir esse canal, essa série de conversas, acho que não tem uma pessoa mais bacana para iniciar do que o nosso querido multitarefa aí, o Thiago Dalcanali, para iniciar os trabalhos, sendo bem honesto e sincero. Então, Thiago, obrigado pela disponibilidade e, enfim, quiser dar um oi para a galera aí, para a gente começar aí essas perguntas aí do nosso árduo passado, fica à vontade. Opa, boa tarde aí, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que o pessoal estiver vendo aí. Vamos fazer essa brincadeira séria, na verdade, né? Vamos dizer assim, e contar um pouco, dialogar um pouco sobre vários assuntos aí, principalmente o futebol americano, que faz parte da nossa história. Então, beleza. E, galera, como eu comentei no vídeo anterior, estou reforçando, isso são entrevistas que a gente vai gravar e vai disponibilizar toda quinta-feira. E, enfim, com personagens diversos. Então, assim, não vai ter live e tudo mais, para que as pessoas consigam consultar isso em qualquer momento e numa ordem talvez cronológica aí das datas. Mas então, Thiago, acho que a primeira pergunta que quando a gente começa futebol americano, ainda mais com 15 para 16 anos de idade, é: por que futebol americano? Por quê? Eu acho que o que levou à prática do futebol americano foi o convívio, né? As amizades que duram até hoje, dos fundadores, eu, Everton, Rodrigo, Cláudio, Richard e mais alguns outros. Eu acho que casou o amor e a pesquisa pelo esporte acabou se tornando algo muito maior do que se imaginava, né? Legal. E assim, nunca ninguém chegou para ti e falou assim: a gente jogava futebol juntos, né? Para quem não sabe, a gente se conhece há um tempo e a gente jogou futebol, foi campeão de escola e outras coisas mais. E como é que foi, assim, por exemplo, para tua mãe chegar e falar assim: ó, não jogo futebol agora, eu vou jogar isso, e sem equipamento ainda. Então, assim, como é que foi esse momento, assim, para ela entender, ela assimilar que o filho dela não ia mais jogar o futebol mais popular do nosso país e ia entrar de cabeça numa coisa que naquele tempo realmente não existia, assim, era quase zero. Eu acho que não só a minha mãe, mas todas as pessoas em volta achavam que não seria algo sério, né? Todos achavam que seria só uma brincadeira, que tá todo mundo correndo com uma bola na mão e se batendo e essas coisas do gênero. E acho que com o tempo e com a seriedade das pessoas que estavam em volta do esporte, as pessoas que têm o nosso convívio diário acabaram percebendo que não era apenas uma brincadeira, e sim uma coisa que acabou se tornando algo muito maior do que se esperava, né? Certo. E, assim, entrando um pouco no ensejo da história, né? Então, a gente começou lá em 2003, bem tímido, uma pegada bem lenta. 2006 criou a Liga Catarinense de Futebol Americano, né? A gente já tinha o Panzers na cena há muito tempo, e assim, num nível muito diferente do nosso. Tinha o Brusque e o Estepos, né? Nós e o Estepos somos as únicas equipes daquela época. E, cara, como é que foi aquele campeonato em 2006, que você foi o Hulk do ano, o primeiro catarinense a fazer uma interceptação contra o Panzers, contra o Prantz, a marcar contra aquela equipe que já tinha jogado com equipes do Paraná. Como é que foi
para ti, nesse primeiro ano, já ter um reconhecimento pelo atleta que tu viria a ser ainda? Como é que foi receber essa premiação? Bom, 2006, como tu falou, foi o ano onde a gente, junto com as outras 3 equipes, acabou fundando a Liga Catarinense, na época, né? Nem era federação ainda. Foi um campeonato somente entre as 4 equipes de ida e volta. E era no pads, não tinha equipe de arbitragem, o time da casa era responsável por fazer a arbitragem, era até engraçado na época se comentar isso hoje, bobear os caras nem acreditam, mas o time da casa era responsável por fazer a arbitragem, ceder jogadores para fazer a arbitragem. E desde aquela época, não só eu, mas mais algumas pessoas do time, a gente já tinha o hábito de fazer muito exercício físico, treinamentos específicos, eu lembro do professor Ricardo e outros que acabaram entrando depois, mas antes disso a gente já era muito esportista e eu acho que isso acabou facilitando de modo geral para que a gente casasse com um esporte onde a gente não era grande na época, mas a gente tinha uma vantagem em relação aos outros times que era principalmente a nossa velocidade e fôlego, né? Corria o jogo todo, o pessoal estava cansado e a gente estava lá correndo adoidado ainda, né? Então foi um ano muito gratificante, de muito aprendizado e ganhar a revelação do ano. Eu tenho até hoje o troféu, com o nome errado ainda, até por curiosidade. O nome da equipe está errado e o meu nome também está errado, algumas letras na época, para ver como a troca de informações era mais lenta já nesse tempo. Então, marcar contra equipes como Panzers e Admirals, que na época eram times que ganhavam de 60-0, 50-0, muitas vezes até mais, e conseguir marcar contra essas equipes era muito difícil. Então, é uma coisa que realmente marca essa passagem na Liga Catarinense nos seus primórdios aí, né? É verdade. Realmente a gente já dobrava desde lá, né? Era uma correria só. E assim, beleza, né? Passou. Como é que foi a transição de jogar off-pads, né? A gente dava aquele tackle crocodilo que você girava para parar o cara, né? Não tinha, era um tackle mais parecido com o do rugby, assim, ou era muito bem encaixado, algo perfeito tecnicamente, e a gente, como era menor, não conseguia. Mas como é que foi a transição, assim? Pô, a gente jogou sem pads e o que para ti foi a coisa mais diferente, assim, então, tanto quanto ruim ou boa de usar todo o equipamento, coisa que a gente já estava 3 anos acostumado a não usar. A transição ela ocorreu logo depois da final de 2008, né? Onde a gente enfrentou o Panzers e perdeu a final por 6-0 no final da Catarinense. E no ano de 2009 foi decidido que iniciaria o Campeonato Catarinense como full pads, né? Eu lembro que na época teve alguns problemas internos aqui no Breakers e tudo mais, e devido à falta de equipamentos suficientes, a gente acabou não participando naquele ano do full pads, apesar de alguns jogadores terem o equipamento. Então, eu lembro de ter ido para Timbó na época, o Timbó Rhinos, um pessoal foi para o Blumenau para jogar aquele primeiro ano full pads, e acho que são alguns fatores que mudaram bastante a visão para você acostumar, porque na época não vinha essas grades abertas que tem hoje, vinha tudo as grades fechadas, não vinha esses shoulder pads slim que tem hoje, de acordo com cada posição. Eu acho que na verdade vinha tudo pad de OL, porque o cara parecia uns orangotango com aqueles negócios lá e quase pegava voo. Então a maior mudança foi a adaptação realmente ao campo de visão e também a parte do tackle, né, onde a gente só aplicava 3, 4 pessoas dando tackle ao mesmo tempo, e com o equipamento você teria que aprimorar a técnica do tackle, principalmente individual, né? Entendi. E assim, qual que é a memória do off-pads que tu tem, assim, tipo um momento que quando tu lembra daquela época, sempre é o primeiro que vem na tua cabeça? Off-pads, eu acho que É, o jogo contra o Joinville Panzers no Cruz de Malta,
em 2007, se eu não me engano. Onde a gente saiu ganhando o jogo por 12-0, onde no primeiro passe do jogo eu intercepto para touchdown na linha de 30 jardas, e depois a gente faz mais um TD e sai ganhando o jogo de 12-0, e eu lembro que na época isso era uma façanha incrível. A gente acabou perdendo o jogo por 32-19, mas aquele jogo acho que foi uma coisa muito marcante. Sair vencendo de uma equipe que nunca estava perdendo até aquela época. Na verdade não era nem a questão do perder, né? Ela não estava nem habituada a levar pontos, né? Quem dera perder um tempo de 12-0 e tomar 17 num jogo, 19 num jogo. Então, é óbvio que eu lembro muito bem desse dia também. E realmente foi um dia e tanto. E, cara, voltando, né, agora um pouco mais para o presente, assim, como é que foi aquele torneio touchdown, cara, 2013, 10 touchdowns recebidos, touchdown lançado, tipo assim, qual era o nível de evolução daquele Thiago do off-pads para aquele Thiago de 2013, campeão brasileiro e MVP ofensivo? Bom, o troféu está aqui do lado. Cara, começou antes de 2013, né? 2013 foi um reflexo de trabalhos anteriores, né? Até com a chegada do Prantz e a gente se envolvendo muito mais com o esporte na época. Em 2011 a gente já tinha evoluído muito. Em 2012, que era o ano que a gente já deveria ter chegado na final e acabou perdendo para o Vasco por 3 field goals errados lá na casa do Vasco, e acabou perdendo o jogo por 7-6. E eu acho que foi um ano muito marcante, de muita dedicação. Eu lembro que a gente treinava 3 a 4 vezes por semana. É o ano onde a gente deixou muito a família de lado e realmente se dedicou naquele ano como uma equipe unida, e o resultado acabou vindo dos treinamentos. Acabei me destacando um pouco mais, mas o conjunto da obra foi quem fez todo o resultado, na verdade. Entendi. E, enfim, teve 2017 também, acho que foi um ano que tu voltou a jogar na defesa, por exemplo, um pouco mais. Cara, como é que foi? Porque, assim, foi um carrossel, né? O término do torneio touchdown, a entrada na BFA, muitas pessoas acabaram não gostando dessa mudança, saíram, enfim. Como é que foi esse 2017? Ele tem um peso relevante, por exemplo, para a gente ter voltado? A gente começou na BFA Acesso, né? E a gente já subiu no primeiro ano para a Elite. Como é que foi essa experiência desse ano, por exemplo? Você era campeão brasileiro, aí você vai para a segunda divisão anos depois e, enfim, consegue o acesso e vai até a final, né, de um campeonato que a gente não imaginava chegar na final. Mas como é que foi esse ano de 2017 para ti? 2017 ele reflete em 3 anos de muita dificuldade, né? Não apenas individual, mas também para a equipe como um todo. Depois do campeonato de 2013, para quem achava que seria uma ascensão e que viriam muitos apoiadores, patrocínios, dinheiro e tudo mais, e a realidade acabou sendo outra, e o time acabou decaindo em 2014, 2015, chegando ao ponto de 2016 tendo que dizer não, nós não temos condições de participar, precisamos dar uma pausa durante o ano para sentar, resolver os problemas e daí voltar. E voltar em 2017, muitos jogadores naquele ano voltaram da aposentadoria para ajudar o time naquele ano, eu lembro muito bem disso. 4, 5, 6 jogadores que estavam parados voltaram para ajudar a equipe a voltar à elite. Então foi um ano de muita dedicação e um ano onde a gente realmente não sabia o que iria acontecer, e chegar naquela final foi muito importante para a história e para mim individualmente também, porque foi um ano de muita dificuldade, cara. Eu lembro que a gente se dedicou muito para estar naquela final, né? Não foi por falta de merecimento.
Claro, né? Sangue, suor e lágrimas, né? Tem que fazer parte aí de toda a história de todo atleta, né? E, cara, agora assim, desses teus 10 e tantos anos aí, 17 anos, desde 2003, qual que é a tua lembrança mais marcante, assim, do Thiago em campo com o Breakers? Qual que é a, a tua melhor lembrança, assim? Quando tu fala futebol americano, uma coisa que vem na tua memória, assim, com mais frequência? Um momento só, né, Paulo? Não, pode Cara, ser mais de um, óbvio, mas é só, tipo assim, qual que foi quais são as situações que te tocam até hoje, assim, que elas vivem na tua memória com mais intensidade? eu lembro de alguns jogos. São lembranças boas e lembranças ruins. Lembranças ruins, eu lembro um jogo contra Blumenau, onde a gente estava comentando há um tempo atrás já, onde a gente perdeu um jogo que aconteceu de tudo. Pontuamos 60 vezes no jogo e 60 vezes teve anulação de touchdown. Um pessoal que estava no time na época não queria nada com nada, a gente acabou sofrendo. Eu lembro que aquele dia foi um dia muito difícil, onde eu tinha decidido parar de jogar, e eu lembro que o pessoal veio na minha casa no mesmo dia à noite lá, e eu lembro que foi uma semana muito conturbada, né, na época, e é um momento que marcou como um dos momentos mais tristes aí nessa vida de futebol americano. E de momento mais marcante, ah, de felicidade, eu acho que a final de 2013 não tem como não ser o momento mais marcante, levantar o troféu nacional, ao vivo, com toda a equipe, não tem preço. Tá, e assim, ó, então, pra gente finalizar, cara, o que que o Breakers representa para ti hoje? O que que significa o Breakers na vida do Thiago Dalcanali, cara? Cara, o Breakers, eu não vou dizer tudo, porque tudo é um resumo muito fácil de se fazer, mas uma coisa que eu aprendi com o Breakers e depois eu levei para a vida você tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, a gente tem que levar os ensinamentos que a gente aprende com as regras, com a intensidade do futebol americano para a nossa vida pessoal, profissional e qualquer coisa que você faça na vida. Independente do que você faz, dê o seu melhor o tempo todo. Isso é o que eu mais levo do Breakers comigo. Tá, cara. É, enfim, eu acho que a gente não vai se alongar muito, né? A gente vai fazer. Talvez você venha aqui de novo, enfim, como comentei, né? É, a pessoa da vez sempre chama o próximo, né? Então a gente vai lá, pergunta para a pessoa se ela quer participar ou não, enfim, cada um é livre. Mas assim, eu já tinha te avisado, né, para pensar na próxima pessoa. Então, assim, quem seria a próxima pessoa a estar aqui? Que você gostaria de ver aqui? Para mim, não tem como não ser o Coach Beda. Eu acho que nesse momento inicial dessa brincadeira que a gente vem fazendo aí para divulgar algumas coisas, eu acho que os dinossauros da história merecem a prioridade de momento. Não, tá bom, Beda, eu sei que você está vendo, óbvio que você está vendo. Te mandei o link já, provavelmente. Mas, cara, então vamos marcar um dia, tá? Pedido do Thiago, você é o próximo. Espero que você aceite também. Se não tem problema, a gente vai atrás dos próximos dinossauros, como o Thiago falou. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E, enfim, vão aparecer mais oportunidades. Tem muita coisa que veio pipocando na minha cabeça, então, que são perguntas que eu vou fazer para outros caras em algum momento, de curiosidades que eu tenho certeza que, tipo, pessoas que acompanham o Breakers desde a época do PED não sabem, entendeu? E assim como tenho certeza que não sabiam de alguns detalhes agora dessa caminhada do Thiago aí. Então, enfim, a ideia é justamente coletar bastante curiosidade, bastante informação da nossa história até o presente, tá? Então, Thiago, eu queria te agradecer de novo pela disponibilidade. E, assim, cara, interage, coloca
manda perguntas. Se você escolheu o Beda, então você já tem alguma coisa na minha cabeça. Então, vamos elaborar um negócio bacana aí para o próximo, para que seja mais rico, cada entrevista seja mais rica. Não? Vamos participar, vamos interagir, curtir e comentar nessa iniciativa que a gente vem fazendo aí. E um abraço para todo mundo aí, que a gente volte logo à nossa normalidade aí dos jogos aí, esperamos, em breve. Valeu, Thiagão. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu, um abraço.